A gente pode começar, que eu acho que como hoje é tudo online, né? A tolerância dos 15 minutinhos, como não temos mais o trânsito, esses fatores que nos atrasam, a gente pode iniciar, Sim, vamos né? começar. Então, eu vou dar as boas-vindas aqui para os colegas que estão nos prestigiando hoje, nesse momento tão importante, né? Nessa formação com uma convidada muito especial, que nos aceitou de prontidão e preparou uma apresentação muito específica para o grupo. Achei muito bonito o cuidado que ela teve de perguntar quais eram as nossas escolas que viriam participar. Fez todo um direcionamento e eu espero que todos que estão aqui presentes hoje consigam se sentir mais confortáveis, mais acalentados diante de todas as situações que nós estamos enfrentando, né? Então, eu vou pedir para ele me representar nesse encontro de hoje. Ela vai fazer uma breve aberturazinha com vocês e depois passa a palavra para a professora Vânia Leila. Tá joia? Boa formação para todos nós que vamos acompanhar. Tá joia? Um abraço, até breve. Até. Obrigada, Anne. Boa reunião, Anne. Gente, bom dia a todos e a todas. Hoje a nossa formação é com a professora Leila, Vânia Leila, né, de Castro Nogueira. Pode chamar de Leila, Vânia. A gente nome casa. É assim mesmo. É professora aposentada da secretaria, né, e está aqui dando a sua contribuição ainda à educação, né, sempre professora, né, professora? Sempre. Ela é mestre em educação, especialista em formação de professores e administração escolar, faz parte do GEPA, que é o Grupo de Pesquisa e Avaliação e Organização do Trabalho Pedagógico, criado no ano de 2000, e certificado pelo ANB, cadastrado no CNPq, que é o Conselho Nacional Científico do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Vai falar sobre as possibilidades de registro no ensino remoto. Então, eu agradeço a participação de todos, novamente, agradeço a professora Vânia Leila, muito bom tê-la conosco, né? E eu te passo a palavra, fique à vontade aí agora. Você vai apresentar aí ou prefere que a gente apresente aqui? O que você prefere? Eu posso apresentar aqui. Você acha melhor? Você acompanhando o tempo? O que você acha? Não, pode ser do jeito que você achar melhor. Estamos à sua disposição. Então, olha só, pessoal, antes de iniciar essa apresentação, é dizer que eu vou falar de coisas que vocês já sabem. O que eu vou fazer é uma provocação para lembrar de tudo que vocês já sabem, já vivem, né? Eu fiquei super emocionada de ver os Facebooks, Instagram das escolas, muita coisa boa que vocês produzem, né? E eu fui lá na minha infância, né? Porque eu morei na Vila do Iapeí, eu lembro da Candangolândia, enfim. Foi maravilhoso passear por todas essas escolas. E a gente vai começar, Eunice, eu peço para você o seguinte, como eu vou apresentar a tela, eu não vou estar vendo vocês, e que você pode controlar o tempo, porque eu falo muito, sabe? Então, se você sentir necessidade, acho que eu vou falar em média talvez de 20 a 25 minutos, vou tentar cronometrar o tempo aqui no celular quando eu começar, para que não fique muito tempo, e que as pessoas depois tenham tempo para perguntar, tirar dúvida, e lembrar que tanto a apresentação como o documento que eu vou apresentar, que uma aluna fez aqui na Ceilândia, uma ex-aluna que fez em cima de uma live, tudo isso disponibilizar para vocês, porque a pessoa tem um tempo para processar as informações, né? Informação é isso mesmo, a gente vai organizando as ideias, eu concordo com isso, não concordo, tá certo? E para o momento futuro também eu vou deixar meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos tentar aqui apresentar. Vou fechar aqui as questões tecnológicas, agora a gente tem que aprender ou aprender, né? Tem jeito, né? A opção é aprender. A opção é aprender. Exatamente.
Aparecendo, aparecer, você me avisa, tá, Eunice? Será que já está apresentando? Deixa eu ver aqui. Está carregando, vamos ver. Vou ver que horas que eu vou estar começando. 9h41. Está apresentando aí? Peraí, que ainda não apareceu para nós. Deixa eu achar você. Não tá, não, ainda não. Deixa eu achar você aqui. Você tem que aparecer 2 vezes aqui. Já era para ter ido. É, não tá. Você tá só... Deixa eu ver. Deixa eu ver, então. Eu pedi para apresentar e ela não está apresentando. Ainda não apareceu, né? Não. Deixa eu sair aqui e tentar de novo. Eunice, eu acho que você vai ter que apresentar aí, porque meu computador está dando tilt aqui. Deixa eu colocar aqui que a gente olha aqui o que acontece. Vê o que acontece. Mesmo eu salvando aqui na área de trabalho, ele não está querendo ir. Veja aí, aqui para mim aparece como apresentando. Veja se está aí. Tá. Tá aparecendo, Eunice. Tá aparecendo, gente? Tá. Vai lá, Eunice, então, para o início, para a gente... É bom que eu vou falando com a Eunice, vai ficar melhor. Tá melhor. Aí está aparecendo. Vamos para o início, então. Início da apresentação. Essa não é estamos no início aqui. Não, mas aí você coloca assim, apresentar do início. Vai lá na apresentação de slides, no seu aí, ó. Peraí. Vai na apresentação de slides. Isso. Vem aqui, isso. Aqui. Vai estar escrito apresentação de Aqui. slides, aí você vai do começo. Ele está dizendo que está apresentando. Está apresentando, mas é porque tem que ir do começo. Não, deixa eu olhar aqui. Mas para aparecer aquela aba. Peraí. Da implementação e da utilização das plataformas de materiais. Então, a gente coloca aqui a função de vocês. Vai. Oi. Aí nos slides você vai lá. Ó, ele não está colocar para apresentar. Não é mais no é lá onde você está no. Lá no. Ver. Vai no ver. No ver aqui. Ah, tá. Apresentar, que é o Ctrl mais F5. Ah, sim, Ctrl F5. Acho que agora vai. Tenha fé. Apareceu para vocês aí? Estamos todos aprendendo. Ainda não. Tem que ser para você já está em modo de apresentação? Tá em modo de apresentação. Então vai do começo. Eu também aqui não estou conseguindo. Esse é o slide 1, deixa eu ver aqui, onde é que tem apresentar aqui. Eunice, bom dia. Bom dia. Lá em cima na sua tela tem assim, modo de exibição protegido. Lá, habilitação, habilitar a edição. Fecha para poder ele liberar o seu PowerPoint. Peraí, onde é? No início da tela, lá em cima, uma listrinha amarela, clarinha. Peraí, abaixo dos comandos. À direita. Direita, estou procurando aqui, não achei. Assim, ó, modo de exibição protegido, bem em cima, depois onde tem assim, arquivo, página inicial, inserir, designer. Localizou? Acho que eu estou no lugar errado, peraí. Pelo menos o que está aparecendo aqui na minha tela. É esse que está aparecendo aqui? Isso. Não tá habilitar
Edição não é. É no outro. É para fechar essa janelinha. Que aí ele volta ao modo de exibição normal. Como você está apresentando agora, Eunice, eu vou ter que te esperar. Tá, não, sem problema. Deixa eu só ver aqui onde é que ela falou aqui que eu não consegui. Aqui está no apresentar. Apresentar desde o início. Foi, será? Isso, apresentar desde o início. Será que agora foi? Senão vai ficar muito ruim para as pessoas acompanharem. Aqui ainda não. Aqui na tela ainda Continua a não. mesma tela. Pô, é engraçado que eu não estou sabendo voltar lá, peraí. Peraí, Quem é que está falando aí? Que a pessoa pode apresentar, manda para ela. apresentação de slide, pesquisa. Acho que agora vai para o início. Né, agora vai, né? Agora você vai para o início. Deixa eu ver onde é que está a apresentação aqui. Ela falou que é Ctrl F5. Esperar você apresentar. Apresentação de slide. Não está aparecendo? Era para estar no início já. Espera só um pouquinho, deixa eu tentar, então, aqui. Espera só um pouquinho. Só um minuto. Eu vou tentar aqui, tá, Eunice? Tá. Vou ter que aprender esse negócio. Mas vai dar certo. Tenha fé. Tentando aqui, Eunice. Acho que foi para o início. Foi, olha aí. Não, tá lá no final já. O início. Tá apresentando. Deu certo para você. Para mim tá aparecendo aqui. Pois eu vou aprender isso, porque o computador não pensa, né? Tá apresentando, gente? Tá apresentando. E eu não tô vendo a apresentação, não, mas tudo bem. Você parou a apresentação? Não, eu tô na outra janela. Eu não tô vendo. Como é que eu vou ver aqui, Arthur? Tá todo mundo vendo aí, pessoal? Sim. Sim, tá aparecendo a gente aqui. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Fechar aqui os bate-papos, senão não vou conseguir acompanhar. Olha só, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? A primeira imagem é de um aluno de vocês, de uma escola. Alguém já identificou o desenho aí? Ou não? Alguém identificou? De quem é? A professora do 5º ano, Shirlene, está aí? Ela está por aí, gente? A professora da escola? Oi, estou. Estou aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, olha só, eu quero, na verdade, parabenizar todas as escolas e eu gostei da mensagem que foi colocada nesse slide, né? Vocês veem que ele acabou por dizer tudo que nós queremos dizer, né? Que tudo vai ficar bem, que tudo vai se resolver. Então, a gente realmente está com uma solução aí para a nossa vida diante de que esse aluno está colocando, né? Na verdade, gente, eu não vou falar, eu tenho que falar um pouquinho sobre a avaliação. Deixa eu só organizar minha tela aqui, gente, que ela está meio confusa aqui.
Então, olha só, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da avaliação e vamos também, de certa forma, falar sobre todas as questões que envolvem o registro. Deixa eu só fixar aqui, gente, tá? Não estou conseguindo fixar minha tela. Então, o Pedro Henrique e a Shirlene, meus parabéns. E eu quero também parabenizar todas as escolas, porque foi difícil selecionar uma imagem que representasse esse momento e que a gente pudesse, de certa forma, traduzir nesse sentimento que a gente tem de que o mundo está mudando, de que o mundo se move agora num movimento muito louco, que a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo. Vocês estão me vendo, pessoal? Não? Oi? Não. Não? A gente vê a apresentação. Mas dá. E a minha tela, por exemplo, eu vejo você do ladinho porque eu coloquei ela na metade, no layout de tela. Aí a gente consegue visualizar. Então tá ótimo. Então, olha só. Na verdade, nós precisamos pensar a nossa, digamos assim, a nossa vida em função de tudo isso que o Pedro Henrique colocou. Vai dar certo, vai combinar as coisas aqui. Só que agora, gente... A tela não está caminhando, vocês acreditam nisso? Nós precisamos... Não estou conseguindo passar a tela aqui, no modo que eu coloquei. Meu Deus. Vou ter que parar um pouquinho aqui, gente. Só um pouquinho. Sem problema, tranquilo. Coisas da tecnologia, como diz a Sandra. Eu não consigo acessar o slide. Por favor, passar ele. Ele não está na redução. Tá sem câmera, vem cá, ó. Eu faço isso, ele não vai. Você não tá no slide. Agora tem no slide. Então, olha só, pessoal, retomando aqui. Nós, hoje, 10 de setembro, eu quero parabenizar a CRE da Unieb Núcleo Bandeirante, e nós vamos tratar, então, das possibilidades do registro no ensino remoto. Eu pedi para a Anne para listar todas as escolas, né, que estivessem, digamos assim, envolvidas nesse trabalho de formação, e visitei Facebooks, Instagrams de todos vocês. Eu quero fazer uma reflexão com essa música, que Era Uma Vez. Eu vi muitas histórias nos Facebooks das escolas e queria ler um pouquinho para fazer uma reflexão para esse momento. Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão.
Então, até as nossas formações, tudo mudou nesse momento, né? A gente não tem mais o lanchinho da formação, cada um na sua casa, e a gente vai estar fazendo o quê? História. Então, os registros que nós temos hoje, que nós estamos organizando, vocês já receberam vários documentos que orientam o registro nesse momento, e as escolas estão fazendo um esforço imenso para manter o seu currículo, para organizar as coisas, para manter as crianças ligadas nesse vínculo com a escola, né? Então, eu queria parabenizar esses professores que têm essas iniciativas, né? Que estão lembrando das coisas que estão acontecendo, que não estão deixando o currículo morrer, que estão lembrando que o projeto político-pedagógico da escola está vivo. Uma coisa importante é lembrar que as avaliações, elas estão acontecendo nesse momento, de forma formal e informal. A gente está registrando de alguma forma. Então, eu vi muitos projetos interessantes de escolas, em jornais, em revistas. Então, vocês têm um arsenal de coisas para pensar a avaliação, para discutir com os pais, para discutir com a comunidade, para pensar esse momento. Mas é importante lembrar em que lugar está a avaliação. Então, eu trouxe para vocês o Lucchesi, que é um escritor que eu tive contato no início da minha entrada na Secretaria de Educação. Então, registrar, fazer diários, fazer relatórios, a gente não chega na rede sabendo, a gente aprende, a gente vai aprendendo, a gente vai se construindo. Então, mas é importante saber o poder dessa avaliação. Então, eu trouxe uma reflexão do Lucchesi. O micropoder que perpassa as relações entre pais e filhos, entre administradores e trabalhadores, entre professores e alunos, entre pastores, religiosos e fiéis, etc., é um dos meios pelo qual o macropoder se sedimenta, se estabelece numa trama de relações que enrijecem e constitui o corpo social que conhecemos. A gente sabe que em toda avaliação existe o poder, porque nas relações existe um poder. Qual o irmão mais velho que não gosta de mandar no irmão mais novo? Né? Qual pessoa que não quer ter o domínio sobre outra? Então, na avaliação, isso também vai estar presente, porque a gente tem os nossos juízos, nós temos as nossas percepções pessoais, né? Dito isso, nós precisamos pensar numa avaliação para as aprendizagens. E os registros avaliativos estão colados nessas avaliações. O registro não é apenas uma mera forma burocrática para você pensar a escola. Não, ele faz parte de toda a organização do trabalho pedagógico. Ele faz parte do trabalho pedagógico do professor, da escola. Então, nós vamos fazer esse recorte para pensar os registros no ensino remoto. Então, o ato de avaliar é tomada de posição, que implica uma relação não indiferente com o mundo. Então, nesse momento, nós não podemos ficar indiferentes a tudo que está acontecendo com as nossas crianças. Eu não sei como é que é, do ponto de vista socioeconômico, a regional de vocês. Mas a regional a qual eu ainda me sinto pertencente, porque convivo na comunidade, que é Ceilândia e Taguatinga, porque eu moro meio que na Tailândia, né, que eu moro na QML 23, entre a Taguatinga e a Ceilândia, eu acho que as pessoas estão sofrendo, né? Acho não, tenho certeza. As pessoas estão sofrendo, e sofrendo muito. Então, nós não podemos ficar indiferente a esse sofrimento. Então, eu tenho alunos de 2017 que eram totalmente dependentes da merenda escolar, dependentes de todas as ações que a escola tomava. Então, quando eu vou avaliar, eu estou tomando uma posição no mundo, na vida, na sociedade. Não posso ficar indiferente a isso.
Então, o relatório, o RAV, ele está inserido nesse processo, nessa organização. Eu não posso esquecer do currículo, eu não posso esquecer do planejamento, eu não posso esquecer do projeto político-pedagógico da escola. Então, eu preciso estar atenta a todas essas questões. E o registro aparece aí, não como ato burocrático, mas como uma forma de organizar, reestabelecer, reconfigurar, replanejar até o currículo, o planejamento e o projeto político-pedagógico da escola. Porque ele é o retrato de tudo isso que eu trago, de tudo isso que eu faço para o meu trabalho pedagógico e para as práticas avaliativas da escola. Então, para pôr as avaliações a serviço das aprendizagens, uma regra essencial seria, portanto, jamais, isso é um grifo nosso, se pronunciar levianamente e contar até 10 antes de fazer um julgamento, sobretudo se for negativo. Mas será que existe isso nesse momento? Sim. Então, o tom de voz, as expressões na tela, como eu incluo as crianças na conversa na plataforma, como eu faço quando eu ligo para essa criança. Então, eu tenho uma vizinha aqui, que ela tem 3 cenários, né? Ela tem na plataforma 24 crianças, 4 só com atividades impressas e outras 2 que não se tem nenhuma informação, nada na busca ativa. Então, ela percebe que algumas crianças não gostam de aparecer na tela. Algumas já confidenciaram que por conta da casa, porque não estão se arrumando direito, enfim. Qualquer julgamento que a gente faz, qualquer fala, é percebida pela criança, até no nosso gestual. Então, essa é uma advertência que o Radigi faz para a gente, no que diz respeito à avaliação. Dito isso, que a gente está falando de uma avaliação para as aprendizagens, que é ética, que é respeitosa, que tem cuidados com essa pessoa, com essa criança, então vamos falar do RAV. Então, registrar é uma prática social. Todo mundo registra. De alguma forma, eu registro. E no caso específico de nós, professores, nós registramos muito. Só que nós precisamos organizar o nosso registro. Nós precisamos imaginar o nosso registro na perspectiva da formação continuada. Outras profissões chamadas de prestígio também têm os seus registros. Os advogados têm os seus processos, os médicos têm os seus prontuários, e todos nós respondemos pelos nossos registros do ponto de vista profissional. Então, a gente precisa, agora, nessa experiência, nesse momento de formação continuada, em outros momentos que vocês estiverem na escola, pensar nesse registro como parte da nossa profissão, como algo que historiciza a vida do estudante, que estabelece um diálogo com esse desempenho da criança na escola. Então, todos nós precisamos pensar de que registro nós estamos falando. Na Ceilândia, nós tivemos algumas experiências em que o registro, o próprio relatório, o RAV, serve para abrir portas. Aqui nós temos a Fundação Bradesco, em que, de posse dos relatórios das crianças, eles oferecem ou não uma vaga para essas crianças. Os nossos registros, eles servem também como prova cartorial para defesa de posse de crianças. Então, o nosso registro pedagógico, ele tem uma dimensão legal, histórica, antropológica, tudo que a gente puder imaginar. Embora nós o utilizemos no campo pedagógico, ele atende a outros campos.
Então, registrar pedagogicamente vai além. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que para eu registrar, eu preciso observar, eu preciso organizar essas informações e eu preciso de uma memória e de um feedback. Mas de que observação, de que memória, de que feedback nós estamos falando? Nós estamos falando de uma observação sistemática. Não é uma observação esporádica. Ah, eu olhei a criança e tudo bem. Não. Eu lembro que na minha última turma, eu fiz um capricho na minha vida, nos meus 31 anos de secretaria. Eu comecei com a educação infantil, passei por várias etapas e modalidades. Desde a educação infantil, educação profissional, anos iniciais, finais, EAD, ProEja, EJA. E eu sempre tive muito cuidado com as minhas observações. Uma das últimas observações que eu fiz, numa das classes de educação infantil, nós temos uma região aqui muito problemática, essa coisa do cuidado com a criança. E as crianças brincando, eu tinha separado um grupo para observar, porque não dá para você observar a turma inteira. E nesse momento da pandemia, cada detalhezinho que você observa na tela, um tom de voz que seja, precisa ser anotado. E uma das crianças falou, olha, eu estou indo para o shopping, tem como você levar a minha filha para a escola? Aí a outra chega, dá para você levar a minha também? Porque eu também quero ir passear. E essa observação, ela tinha a ver com a realidade, porque muitos dos pais daquela comunidade negligenciam o cuidado dos seus filhos para outros. E muitas crianças vão para a escola, mesmo no turno vespertino, sem a menor higiene. Então, essa observação sistemática de anotar, de não confiar na sua memória mecânica, que a gente pensa, depois eu vou lembrar desse detalhe lá no conselho de classe, depois eu lembro disso que eu vi na tela, ou que eu ouvi do pai, sobre a criança. Então, qualquer elemento que você tiver, ele é primordial para que você construa o seu registro, porque esse registro precisa traduzir a trajetória de aprendizagem dessa criança. Então, essa memória compreensiva, ela é aquela em que eu registrei, eu analisei, eu refleti. Eu não confio na minha memória mecânica. Outra coisa importantíssima é um feedback. Nesse momento, então, do ensino remoto, é fundamental um feedback efetivo. Por quê? O feedback efetivo é aquele que vai me dar uma informação que eu vou poder caminhar. Você aí lembra de algum feedback bacana que um professor te deu? Que você falou, agora eu entendi. Agora eu vou fazer diferente. Porque não basta só comunicar, é preciso que a criança entenda. Uma das grandes questões tratadas sobre a prova e sobre a avaliação é essa. Porque muitas vezes tem um abismo entre a intenção do professor e a compreensão da criança. O professor tem uma intencionalidade, mas será que a criança entendeu? Eu sou de um tempo em que a gente precisava, para responder um problema certo, traçar sentença matemática, operação, resposta, inclusive, padronizada. Se não estivesse tudo correto, estaria tudo errado. O professor não considerava nada, nem se a sentença matemática, nem a operação ou parte dela estivesse correta. Então, e você? Considera alguma coisa? Você é mais complacente? Você observa? Outra coisa que, mesmo antes da pandemia e agora na pandemia, tem que se fazer presente é essa escuta sensível. Essa escuta sensível é você apelar para aquele traço de humanidade que esse momento exige. Que traços são esses?
O Paulo Freire diz que é nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória, e ao escutá-lo, aprendo a falar com ele. Então, nós temos aqui relatos, porque a minha nora trabalha com os anos finais e a minha vizinha trabalha com os anos iniciais. Então, de alguma forma, eu estou vinculada. Fora as minhas amigas que ainda estão na rede, me ligam e partilham as suas angústias. Então, você tem criança que você teve que ligar para a casa da vizinha. Você tem criança que já ensinou para outras crianças como entrar na plataforma, está bem à vontade nesse espaço. Então, nós temos vários cenários. Independente do cenário, essa escuta é fundamental. Eu preciso realmente dar esse feedback efetivo e preciso também dessa escuta sensível. Porque, de posse delas, nós vamos traçar o futuro. Nós não vamos ficar, como o Pedro Henrique falou, tudo vai dar certo, o tempo inteiro nessa pandemia. Então, o meu registro hoje, o meu relatório, todas as informações que eu consegui capturar, que toda a minha sensibilidade consegui realmente verificar se ela tem veracidade, se ela tem uma verdade, ela é fundamental para qualquer ação futura. Você imagina que a Ana Cláudia, minha amiga e vizinha, como é que vão ficar essas duas crianças em que a gente não tem dado nenhum? No futuro, nós vamos ter que incorporá-la em alguma prática diferenciada daqueles que tiveram. Lembrando que nós já temos estudos sérios de universidades internacionais de que essa vai ser chamada geração Covid. E que, independente da modalidade ou etapa, todos terão prejuízos. Prejuízos sérios para o seu futuro, não só para o presente. Então, essa escuta sensível reconhece a aceitação incondicional do outro. Como é que essa criança está agora? Ela não julga, não mede, não compara. Ela compreende, sem, entretanto, aderir às opiniões ou se identificar com o outro, com o que é enunciado ou praticado. O fato de eu escutar não quer dizer que eu concorde com tudo que está acontecendo. Mas é importante que eu saiba, que eu consiga não julgar, que eu consiga dar um salto qualitativo nessa escuta sensível. Então, vocês estão cansados de ver, tanto no WhatsApp, como no Telegram, no TikTok, em tudo quanto é lugar, depoimentos de crianças que dizem: professora, a minha mãe não sabe me ensinar. Se eu estivesse na escola, eu estaria aprendendo assim. Então, eles reconhecem essa escuta sensível dos seus professores. E esperam agora, nesse momento, também ter. Nós temos um caso de Taguatinga, eu sou muito próxima do professor Eri, que a gente estuda, né, a avaliação nesse grupo do GEPA, e ele falando, né, da dificuldade de vários pais que colocam crédito no celular só de 15 em 15 dias, e de como as crianças ficam felizes ao ouvir a voz do professor, ou ver o professor na tela. Então, nesse momento, vocês são pessoas super importantes para que essas famílias, ou mesmo essas crianças, se mantenham com esse vínculo social. Porque nós já sabemos, por estudos, que essa interação social foi prejudicada em todas as etapas e modalidades. Então, todo esse conjunto de práticas que você pode capturar na tela, eu lembro muito da minha orientadora, a professora Benigna. Eu fiquei doente durante um tempo do nosso estudo, e ela me disse o seguinte: Vânia, eu reconheci que você estava bem pela sua fala, pelo seu tom de voz. Então, nesse momento, a gente vai ter que apurar muito a nossa percepção na tela, no telefonema, em alguns recados que as crianças estão colocando nas atividades impressas, porque a minha nora recebeu vários recados na atividade impressa, vários bilhetinhos, falando dos sofrimentos, das dificuldades e do desânimo, ou mesmo falando da alegria. Então, todos esses elementos, eles podem compor o seu relatório. Então,
lembrar que o relatório ou qualquer atividade a ser elaborada, ela precisa de dados diários. Você precisa construir esses dados. Então, não dá para fugir dessa possibilidade. E esse feedback, como eu já falei, precisa ter essas informações que vão ajudar a criança. Eu já recebi vários feedbacks que não me ajudaram. Que não me ajudaram, aliás, em nada. Eu não aprendi nada. O professor falou assim, a sua redação tá boa. Eu já recebi de uma professora, quando eu estava fazendo curso normal, é da sua autoria? Então, nós precisamos dar feedbacks que, de certa forma, façam com que a criança possa caminhar, façam com que ela possa construir a sua autonomia. Então, nós sabemos que existem duas questões aí para construir o relatório. As evidências de aprendizagem e as suas percepções pessoais. Essas percepções pessoais precisam estar orientadas pela instituição. O próprio RAV, ele traz abaixo várias orientações, observações mesmo, que nós não podemos perder de vista. Porque este é um documento oficial. Como documento oficial, ele requer, inclusive, uma dimensão técnica. Nós temos aqui um caso, não sei se vocês conhecem o PSU, mas nós tivemos um caso de uma mãe que pesou bastante o relatório que ela apresentou à justiça para ter a guarda do seu filho. Porque, infelizmente, a professora colocou no relatório: a criança domina as continhas demais. A alegação do pai é de que o sistema educacional da Espanha, ele teria mais condições de acolher a criança, o país, enfim. E esse foi um dado que pesou e foi até colocado pelo promotor, porque não tinha o rigor técnico. E isso já era um indício da fragilidade desse relatório. Então, a gente às vezes não imagina o que a gente está construindo, o que a gente está elaborando. O RAV também é uma escrituração escolar, ou seja, historiciza a vida e a trajetória desse estudante. Ele é compartilhado, ou seja, é um documento oficial compartilhado em qualquer instância. Em qualquer instância. E representa parte, aliás, todo o trabalho pedagógico do professor. Né? E demonstra, de forma cabal, o desempenho dessa criança, conforme regimento escolar. Então, a própria orientação do RAV, ela já traz esse peso e a dimensão que o RAV tem no que diz respeito ao processo de aprendizagem. Por isso, a ênfase na avaliação para as aprendizagens. É lógico que a avaliação, ela tem o seu caráter, as suas funções, né? Ela vai diagnosticar, né? Eu vou capturar ali onde é que a criança está. Ela tem a sua função formativa, que é processual e contínua. E ela tem a sua função somativa, que é, depois de tudo isso, que nota atribuir, o que colocar. No caso da criança do 3º ano, vai reter? Ela continua? Então, é em função de todo esse processo minucioso que eu construo o meu RAV. E eu vou colocar o que no RAV? Eu construo um relatório para quê? Por quê? Onde? Quando? Quem? Várias dessas perguntas precisam estar bem claras para quem vai fazer um relatório. Uma das coisas mais importantes que eu fazia assim que eu chegava na escola era olhar o dossiê do meu aluno. Além de ver aquelas observações sobre saúde e tal, mas eu queria ler o que o meu colega do ano anterior tinha escrito, tinha relatado sobre aquela criança. Que elementos ele me trazia para o meu diagnóstico inicial? Que elementos ele me trazia para o meu planejamento? Então,
O que eu vou colocar lá? Todas as evidências de aprendizagem. Para quê? Para identificar o que a criança aprendeu e o que ainda não aprendeu. Por quê? Porque isso é fundamental para o meu planejamento. Onde? No meu trabalho pedagógico. Quando? Todo dia, todo momento. Quem? A quem mais importa? A criança. Né? Essas questões, elas estão postas nos registros avaliativos oficiais, que são os formais. Tudo que eu produzo no âmbito da escola é oficial. E tem que ter um caráter formal. Tem que atender uma linguagem pedagógica. Nós, infelizmente, enquanto professores, ou felizmente, não temos um código deontológico ou uma instituição que fique nos fiscalizando de como estão os nossos registros, como fez recentemente o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, reclamando seriamente dos erros ortográficos, erros de concordância, palavras que geram arbitrariedades, palavras incoerentes dos psicólogos do Distrito Federal. Eles mandaram uma nota técnica. Então, nós precisamos cuidar dos nossos registros oficiais, quer sejam as atas de conselho de classe, os livros de ocorrência, os bilhetes que encaminhamos ou postamos. Tudo isso é formal, tudo isso é oficial. E quais são os registros avaliativos pessoais? São aquelas anotações que eu faço do meu aluno informalmente. Acho que todo professor tem um caderno, anota alguma questão, alguma situação específica daquela criança, e de posse desses registros informais e pessoais, que são as suas impressão, né? É o seu pessoal, o seu olhar. E aí, por isso, a importância do outro. Eu sair do meu pessoal e procurar o outro. Eu sempre fiz muito isso, né? De perguntar, colega, você teve com essa criança, como é que era? Não para isso me influenciar, mas para eu ampliar o meu repertório, ampliar a minha percepção sobre aquela criança, sobre aquele contexto. Então, nós temos aqui um registro oficial da Escola Classe 1 do Riacho Fundo 2. Olá, famílias, faremos a entrega. Então, tudo isso que eu vi no Instagram, no Facebook, né, às vezes até em reportagem, são registros oficiais. Então, nós precisamos cuidar disso. Inclusive, a comunidade, ela partilha isso. Nós, professores, muitas vezes na nossa prática, nós não nos percebemos. Nós não sabemos, por exemplo, como a Anne dá aula, ou como a Eunice. Mas as crianças podem saber. As crianças, elas têm uma visão panorâmica de todos nós. Mas nós, às vezes, não nos sabemos. Às vezes, não partilhamos os nossos registros, não tiramos as nossas dúvidas. Eu, geralmente, não faço essa atividade assim, como eu estou fazendo agora. Eu costumava ir às escolas, os professores que queriam pegavam fragmentos dos seus relatórios e a gente ia estudar ali cada fragmento. E nessas oficinas eu fiquei sabendo de coisas incríveis. Teve uma professora na Samambaia que ela me disse, Vânia, eu escrevia cartas para os meus alunos. Eu colocava lá, querido Yuri, você tá uma gracinha, você tá muito bem. Ninguém nunca me falou que o meu relatório estava errado. Ninguém nunca leu, ninguém nunca me explicou. Eu já estou há 11 anos na secretaria. Então, essa coisa de pensar que o registro é só do professor, não, ele precisa ser partilhado com todos, porque ele é um documento, ele tem o seu caráter oficial, né? E a gente aprende um com o outro. O Ministério da Educação colocou algumas perguntas que os professores devem fazer antes de pensar nos seus registros. E eu trouxe algumas delas para vocês. Como obter as informações de que necessitamos para acompanhar os percursos dos estudantes? Nesse momento, a gente tem só o telefone, alguns professores estão produzindo mais efeitos no WhatsApp, outros têm dificuldades na plataforma. Então,
Onde eu tenho mais informações? Onde eu posso obter mais informações? Eu tenho dúvida, eu preciso verificar essa informação, eu tenho como ligar para a família, eu tenho como escrever, eu tenho como fazer alguma coisa. Como apreender os modos como eles representam os conceitos? Mudou a forma, né? Eu estava vendo um professor de educação física que ele grava toda a aula dele e ele pede que depois a criança pelo menos grave alguma coisa que ela fez. Então, nós estamos mudando a forma, e as crianças também, de como aprender os modos como eles representam os conceitos. Né? Tem criança que está sendo alfabetizada com massinha, fotografando, com jogos de garrafas em casa, enfim. Estão mudando essas formas. Como saber o que pensam sobre o que ensinamos para pensar nas possibilidades pedagógicas que asseguraria a qualidade do ensino-aprendizagem? Então, como é que eu vou saber isso? Quais são as possibilidades que eu tenho nesse momento? Eu não tenho, por exemplo, como alguém até colocou lá no Recanto das Emas, e foi uma das dúvidas, lembrando, gente, que esse material eu produzo conforme as pessoas que entram em contato comigo comentam sobre as questões mais recorrentes nas escolas. E no caso do Recanto, a dúvida é, eu posso aplicar o teste da psicogênese nesse momento? Impossível, gente. Impossível, porque o teste da psicogênese demanda uma interatividade, demanda uma série de questões que esse momento não nos possibilita. Pelo menos é a minha opinião. Então, essa qualidade ela precisa ser repensada. Como proceder para que os estudantes evidenciem seus avanços e suas dificuldades? Esse momento, a gente está pensando em objetivos mínimos, porque nós não temos a ampla possibilidade da interação, do espaço da sala de aula. Né? E algumas crianças não têm plena condição de se desenvolver. Essa é a realidade. Como analisar as respostas que eles dão, buscando aprender a lógica utilizada por eles na realização das tarefas propostas? Eu posso exemplificar com o caso da Ana Cláudia, que inclusive saiu uma reportagem dela na Metrópole, um pequeno vídeo, em que ela estava ensinando sobre hora e minutos e segundos. E ela percebeu que mesmo na plataforma, uma das alunas assim, estava muito calada, e ela não conseguia identificar se a criança estava aprendendo ou não. Então, ela reformulou a pergunta, improvisou um outro exemplo na tela, rapidamente, para tentar verificar se a criança realmente tinha aprendido os conceitos básicos de hora e minutos. Então, quais perguntas vocês formulam para elaborar o relatório? O que é importante para vocês? Qual é o significado? Diante de todas essas coisas que vocês fazem nas escolas, coisas maravilhosas, qual é o significado? Outra coisa importante, que depois que esse relatório é feito, depois dessa trabalheira toda, depois de tudo que vocês fizeram, o que fazer com as informações? Quem irá ler? O que fazer com os registros dos anos anteriores? Alguém teve a oportunidade de ver relatórios, atas de 2019, para pensar agora esses próximos registros? Teve essa curiosidade? Teve a oportunidade de trocar informação com alguém, né? Então, o grande desafio do relatório é esse, porque é escrito. A gente está falando primeiro de uma avaliação que ela vai se converter numa escrita sua. Então, eu não cheguei na secretaria fazendo essa escrita, sabendo fazer essa escrita. Então, escrever é um ato que exige empenho, trabalho e uma competência que se forma processualmente. É o que eu já ouvi hoje no início aqui, nós estamos todos aprendendo. Nós estamos vivendo esse inusitado e esse inesperado. E aí eu tenho uma aluna que nas primeiras lives que eu fui fazendo, uma que eu fiz com o professor Eri, ela produziu um documento que é tipo, como se fossem exemplos mesmo, né, de como produzir o RAV. E ela me deu licença para estar passando esse material. Outros regionais já fizeram também isso, todo esse exemplo em cima desse documento, Recanto. Algumas escolas também construíram
o seu roteirozinho, uma coisa importante que nós consideramos é você fazer um preâmbulo mesmo, anunciar em todos os relatórios o decreto, as portarias, as orientações, e dizer lá mesmo, não, na busca ativa eu não encontrei essa criança, mas durante esse período nós trabalhamos tais e tais conteúdos, com tal e tal metodologia, né? E lembrar que o seu objetivo precisa conversar com a avaliação. Nesse momento, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é que a criança leia e interprete, mas aí você não pode avaliar a ilustração. Então, essa coerência entre o objetivo e a avaliação, e o conteúdo e o método é fundamental, né? Então, eu posso disponibilizar, a Eliana, a vice-diretora do CAI, Anísio Teixeira, fez um documento em cima da minha fala. Então, umas considerações que eu quero fazer é o seguinte: o registro precisa ser claro, ele não pode ter arbitrariedades. Eu não posso, efetivamente, falar uma coisa no início, depois desdizer. Então, precisa ter coerência. E lembrar que ele tem uma dimensão social, técnica e política, e que eles conversam entre si. O relatório conversa com o diário de classe, para conversar com a ata de conselho de classe. Não são coisas estanques, não são informações pulverizadas. Elas precisam ter um contexto, elas precisam estar bem fundamentadas nas suas intervenções, nos seus objetivos, no seu planejamento. E aí é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, né, do que eu puder ajudar, que eu acho que esse não é... Eu sempre me senti um pouco solitária, porque o professor tem esse momento, e por isso que fui buscar, estudar um pouco para me ajudar na minha prática diária. Se tiver alguma dúvida, eu tenho aí, vocês podem mandar para o meu e-mail, porque a gente está realmente num momento de resistência, de aprendizado. E nós temos histórias complicadas de registros que foram descobertos que não tinham essas características, que não tinham, às vezes, essa formalidade, que não zelaram por todo esse cuidado. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Então, professora, tem alguns questionamentos aqui que a gente separou, eu gostaria de te falar, e se a pessoa que fez essa pergunta quiser fazer alguma observação, né? Para essa apresentação aqui, gente. Eu vou te passar, é uma pergunta lá da Escola Classe 1, foi a Drica que fez, aí ela diz assim: professora Vânia, tanto a senhora quanto a professora doutora Elisângela Dias tem falado da reestruturação curricular pela escola neste tempo de pandemia. Qual o respaldo legal que temos para a realização dessa seleção de conteúdos significativos junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal? A Drica está aí, Drica? Olá, bom dia. Bom dia, Tô sim, Eunice. Bom dia, professora Vânia. Ontem nós assistimos uma live fantástica com a professora doutora Elisângela, né? E ela também falou muito sabiamente sobre isso, sobre essas questões de selecionarmos esses conteúdos. E a gente sabe que a gente veio aí nesse processo de uma administração anterior da secretaria, né, que nos mandou já uma grade pronta, conteúdos prontos, que, assim, a gente quase enlouqueceu. E com a mudança, com a chegada do novo secretário, do professor Fábio, a gente sentiu mais uma liberdade em adequar esses conteúdos, né. Mas, assim, tanto na fala dela de ontem, como na sua hoje, professora Vânia, acaba me gerando uma certa insegurança. Qual é o respaldo legal que a gente tem? Porque, claro, dentro da nossa realidade da escola classe 1, eu vou necessitar de alguns conteúdos. Dentro da sua realidade, lá na Ceilândia, você vai priorizar outros, né? Em que a gente vai se basear para fazer essa seleção, né? E diante da Unieb, né, representado pela Eunice, como que a gente vai ter esse respaldo, Eunice? Como é que a gente vai registrar isso? Como é que a gente vai lançar isso no RAV? Né? Então, isso são questões que realmente, de ontem para cá, têm me deixado bastante aflita com essas situações. Drica, o professor, ele responde
né, pelo seu trabalho pedagógico. E a escola, ela tem algumas âncoras. Ela tem o currículo, ela tem o PPP, né? Tá tudo aí. Não vai dar para trabalhar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o teste da psicogênese. Eu não posso, não tem como, nesse momento, eu aplicar um teste da psicogênese. O que eu vou fazer? Posso fazer uma interferência? Sim. Eu até mandei mensagem no grupo falando para as minhas meninas, professora Vânia. Elas estão fazendo o teste da psicogênese. Marca o horário com a família, via videochamada do WhatsApp. Sim. Claro, tem as mães interferindo, tem mãe falando, anda logo, responde logo. Tem aquela criança que as meninas perceberam que fica olhando para um lado e para o outro. Tem aquelas que a mãe, graças a Deus, sai de perto e deixa a criança realmente fazer. Então, assim, elas estão tendo vários retornos, né? Eu até pedi para elas colocarem aí no chat. Estão tentando, estão pelejando. A gente ainda não conversou para saber como foi esse resultado. Drica, você já respondeu. Por quê? Porque isso tem a ver com uma concepção. Tem a ver com uma concepção de educação. Eu, particularmente, enquanto Vânia, nesse momento, eu não aplicaria um teste da psicogênese para minha criança. Porque eu não consideraria que ele realmente estaria numa perspectiva de avaliação para as aprendizagens. Tem sido, para algumas crianças, algumas atividades, um verdadeiro terror, para as famílias também. Então, isso é uma decisão, né? Quando a gente avalia, a gente toma uma decisão. E a gente corre um risco. Então, do ponto de vista de algumas UniEBs, por exemplo, isso foi desaconselhável, porque um bom teste de psicogênese, para que você possa atingir os seus objetivos plenos, você precisa de uma interação, você precisa de um ambiente propício, você precisa de um processo, né? Então, nós vamos fazer um teste psicogênese apenas para constar. Então, o professor, sim, ele tem uma autonomia diante do currículo, porque ele responde por ele, ele assina o seu registro, junto com o supervisor, junto com o coordenador. E aí, nós vamos tocar num ponto muito importante, Drica, que são as duas faces do professor, como diz o Mariano Embita. Nós temos o professor, que ele é o profissional da educação, sim, ele domina todas as teorias e ele defende as posições dele diante das teorias que ele traz, e ele tem o professor proletário, aquele que vai reproduzir, que vai fazer tarefas apenas para constar, mas que elas não têm uma efetividade no desenvolvimento das crianças. Porque nós sabemos que as famílias estão estressadas, todos nós sabemos o que é trazer para dentro das nossas casas a atividade profissional. Nós estamos vivendo o teletrabalho, que na minha percepção é uma escravidão contemporânea, porque você coloca todos os seus bens a serviço do Estado. Sua energia elétrica e tudo, você está trabalhando. Então, nós temos um decreto, nós temos uma pandemia, nós não temos qualquer coisa. E isso me qualifica e me coloca num posicionamento político, não político partidário, definir quais são os conteúdos importantes para esse momento. Nesse momento é importante vencer o conteúdo, fazer um teste da psicogênese para constar. Isso vai me dar elementos realmente assertivos para essa criança ser trabalhada posteriormente, porque a pandemia vai acabar. Então, eu acho assim que o professor, o profissional, o que tem domínio do seu fazer pedagógico, ele não precisa, se ele se fundamentar bem no seu registro, ele vai poder defender, sim, essa não feitura do teste de psicogênese e essa coisa de vencer o conteúdo, né? Porque nesse momento a gente tem que vencer outras coisas. E eu achei muito interessante, numa das escolas, acho que é a Canegai, o psicólogo Vinícius contando a história sobre empatia. Então, esse é o momento de serem empáticos, né? Eu acho o conteúdo é importante. As crianças estão aprendendo outras coisas, gente. Né? As crianças estão aprendendo outra coisa. A gente vive num mundo letrado. Né? Eu, particularmente, tenho as minhas dúvidas que nesse momento seja isso tão importante.
né? E que, de repente, o que se conseguir como produto, né, desse trabalho pode ser significativo. E aí, por isso, que nós, professores, temos, sim, a nossa autonomia para decidir o que é melhor para a minha criança nesse momento e defender isso do ponto de vista teórico e registrar tal decisão. Importante registrar. Professora. Obrigada. Ótimo, excelente. E eu tenho aqui uma observação, sim, que foi da professora Mil, ela é lá do Canegai, que é endossada pela professora Maria Clara. Ela colocou o seguinte: isso não é uma formação somente, uma lição para a vida. Obrigada. Como profissional, ouvir tudo isso me faz ratificar a importância que temos diante dessas famílias em sua diversidade. Foi uma observação que ela fez, né? E, assim, outras professoras que endossam também, né? E daí eu vou emendar que tem uma outra questão, outra pergunta, que a Maria Aparecida pergunta: como proceder no caso em que as famílias das crianças não estão acessando a plataforma e nem indo buscar as atividades impressas? Isso é uma luta, né? Olha só, gente, nós temos tido várias situações dessa, que mesmo com a busca ativa, algumas escolas de Taguatinga, inclusive, pediram a presença do educador social, ou mesmo, não sei se vocês lembram, eu sou tão jurássica, né, gente, tão antiga, que a gente tinha, a escola bate a sua porta, no caso daquelas crianças que faltavam demais, né? Então, gente, nós também temos que praticar um pouco do auto-perdão, a gente não pode tudo. Então, a dica eu faço um preâmbulo mesmo do que está acontecendo, como foi a sugestão de alguns professores, e que eu vou, inclusive, repassar esse documento, e coloco, após busca ativa de tantos bimestres, de tantos dias, a família não foi encontrada. E durante esse período, eu trabalhei com as demais crianças, tais atividades. Gente, é preciso colocar a realidade, não inventa nada. Não, coloque a realidade. O que é um registro? O que é um relato? É daquilo que efetivamente aconteceu, com a veracidade que tem. Olha, nós temos um exemplo aqui, eu vou colocar como exemplo para vocês, muito triste, porque nós temos uma recomendação do Ministério, do Ministério Público sobre diário de classe. Nós tivemos o caso de uma professora, eu não vou dizer a escola, só vou dizer que foi na Guariroba, de uma professora que, infelizmente, teve um ano infeliz, que alguém colocou uma instrução aí, que a recuperação era obrigatória, isso estava em documento. Alguém lembra dessa época? Desse ano? Ainda estava na rede? Eu não sei. Nesse ano tinha esse. E a criança, ela foi retida. E a professora, ela escreveu no primeiro bimestre que a criança estava bem, no segundo e no terceiro. E no quarto ela ficou retida. Então a mãe não entendeu, a família não entendeu, e a família buscou a escola não tinha nenhuma explicação. E a mãe tinha todos os comprovantes das reuniões, ela pediu as assinaturas e os comprovantes que ela levou da escola para a empresa dela. E ela entrou na justiça. E no início do ano letivo, o oficial de justiça foi fazer o recolhimento dos documentos que provavam quais atendimentos que a criança tinha tido. Não tinha nada no livro de ocorrência, não tinha nas atas de reunião, de conselho de classe, não tinha nada. Infelizmente, esse é o caso mais drástico que nós temos na rede. Essa professora foi condenada, o juiz entendeu que ela feriu o erário. E a mãe também não queria que a criança fosse aprovada. A mãe só dizia o seguinte: por que você não me avisou? Eu tinha feito alguma coisa. E o sindicato, inclusive, recomendou: não recue, aceita a decisão do juiz. E a decisão do juiz, que aconteceu em maio, foi 3 meses sem vencimento. Junho, julho e agosto. Então, gente, nós temos vários dos nossos documentos que são afeitos para outras coisas. Lembrar que, nesse momento, nós estamos construindo história. Nós vamos precisar desses registros para o futuro. Eles vão iluminar a nossa prática, daquilo que a gente conseguiu e daquilo que a gente não conseguiu.
daquilo que a gente conseguiu avançar e aquilo que a gente não conseguiu. E não conseguiu, não porque a gente não tentou, porque a gente não tinha condição. Como é que, eu tenho aqui na frente, como é que uma senhora com 3 crianças, com um único celular, diarista, vai dar conta de acessar a plataforma, gente? Não vai. É culpa minha, Vânia? É culpa de Isabela, de Edeunice, de Maria Augusta? Não. São circunstâncias do nosso país. E nós estamos vivendo outras tantas situações nos outros países. É circunstancial. E a gente tem que dar conta desse circunstancial. E mais, gente, a gente precisa se perdoar quando a gente não der conta. Porque esgota realmente as nossas possibilidades. E o nosso discurso pedagógico, às vezes, nos coloca no lugar de heróis. Mas os heróis também, às vezes, têm que dar uma cuidadinha de si, né? Porque eu estou vendo todos trabalhando muito mais do que trabalhavam antes, na tela, né? Com um problema no olhar, nas vistas, na coluna, estressados, porque se lembram das crianças, né? Porque o nosso trabalho, ele tem uma natureza diferente, ele tem uma natureza imaterial, a gente trabalha com pessoas. Professora, tem uma observação aqui, foi feita pela Lívia, ela é coordenadora lá do Canegai, ela colocou o seguinte: reestruturação do currículo não é currículo mínimo, a reestruturação é articular, reorganizar os objetivos e conteúdos do currículo em movimento. Exatamente. Às vezes, diminuir as expectativas e metas a serem alcançadas, tendo como parâmetros objetivos, já que será uma forma de reestruturar o currículo. Basicamente, ela fez basicamente assim, né, um resumão, né? Na verdade, o que ela trouxe para a gente? A importância do professor, nesse momento, de eleger os conteúdos significativos. O que a minha criança não pode ficar sem nesse momento? O que é primordial para ela avançar? Qual é a base? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu recebi os meus alunos no primeiro ano do magistério, para mim, primeira coisa que eu fazia é procurar palavras no dicionário. Muitos não dominavam a ordem alfabética. É fundamental. Né? Para um dicionário, para uma pesquisa. Era importante para a época. Então, cada um vai, dentro da sua autonomia, porque nós somos uma rede de professores muito capacitados. Eleger, o que é mais importante para a minha criança nesse momento? É que ela tem uma coisa mais lúdica, como eu vi em vários Facebooks, muita história, muita música, conversa sobre como ela está em casa, o que está acontecendo, relatos de que eles estão fazendo, do que eles estão aprendendo em casa, né? Então, todas essas coisas, como é que eu posso abstrair dessas coisas? O meu neto mesmo, ele está fora da escola. Então, ele está muito na tela, está horrível. Ele tem 3 anos, ele tá difícil. E eu falei, Bernardo, você não pode coçar o olho por causa do coronavírus. Você tem que piscar. Ele, vovó, mas não está adiantando mais piscar. Você vai ter que me levar no dentista de olho. Porque ele não sabe falar oftalmologista. Mas eu entendi. Então, acho que a gente vai precisar aprimorar o nosso feeling para capturar o que eles estão aprendendo e motivá-los no sentido de capturar outras coisas no universo deles para que eles também possam aprender. E nesse momento a gente também está muito próximo da família. Tem muita família reconhecendo o nosso valor. Tem muita família que agora está falando, meu Deus do céu, que falta que faz um professor. Que vocês estão vendo isso em todos os lugares. Então, a minha recomendação mesmo é nesse sentido, sabe, gente? Dessa autoavaliação do que eu estou fazendo, me perdoar um pouco e valorizar tudo o que a criança está produzindo neste momento. Porque não está sendo fácil para ninguém. E aí a professora Alessandra Botelho fala assim, sou professora do primeiro ano, e as atividades que meus estudantes estão realizando retratam muito a mediação que a família faz. Neste contexto em que o estudante é dependente de um mediador,
Como colher evidências de aprendizagem? Isso é uma dúvida de, acho que 101% dos 100 professores. Sim, porque as famílias estão interferindo. Os pais, por falta de paciência, estão fazendo as atividades. Exatamente, foi isso que eu pensei. E eu já tenho professores que ligaram para as famílias e pediram, não, deixa as crianças fazerem, por favor, mesmo que elas errem, que fique incompleto. Eu já tive professores que pediram para os pais, principalmente no primeiro ano, que tem ainda essa... O pai está mais presente, né, quer ajudar. E olha só, gente, quando eu estava com o primeiro ano em educação infantil, às vezes, dá vontade de mandar uma tarefa a mais, porque o pai parece que ele estava recordando, né, aquele déjà vu, ele também quer fazer, ele também quer pintar, ele também quer participar. Então, a família tem interferido no sentido de andar logo, gente. Não é fácil, você acha que não é fácil dar aquele tempo para a criança fazer, para ela mesma pensar. Muitos pais perdem a paciência, vão lá e faz. Até batem nas crianças para elas terminarem logo. Eu trabalhei numa escola que nós abolimos uma turma o dever de casa, porque as crianças apanhavam por fazer o dever de casa. Porque aquilo é mais uma tarefa para a família que já está, sobrecarregada. Então, se a criança, essas evidências de aprendizagem, se elas forem prejudicadas para a família, se você tem clareza disso, certeza disso, registre. Verdade. Se você verificou com a família e a família parou, também registre. Liguei para a família falando do que eu imagino, da minha percepção sobre essa interferência. Tudo é registro, tudo é informação e deve ser sistematizado. Embora nós, professores, escrevamos tanto, muitos de nós delegam a outros a escrita, né? Você vê que pouca gente fala da escola, nós, professores. Nós deixamos engenheiros e tal falarem, etc., sobre nós. Então, esse é o momento de reflexão sobre que o relatório precisa ser o retrato da minha prática. Ele é a paisagem, ele é a tela do meu trabalho pedagógico. Muitas vezes nós temos práticas pedagógicas riquíssimas, mas quando você vai ver o relatório, ele é mínimo. Então, o relatório ele precisa trazer, documentar, incorporar tudo que foi feito. Então, você tem um trabalho imenso com um relatório pobre. Não. Diga lá, percebo que talvez metade da minha turma, as atividades estão sendo realizadas pelas famílias, a minha percepção se dá por isso, isso e isso, não ocorre erros, papapá, papapá, papapá. Então, assim, tudo que você perceber, que você verificar que é substancial, é informação sistematizada da sua observação, da sua escuta sensível, dos feedbacks que você deu, tudo isso constrói o seu relatório. Professora, antes, a Drica quer falar novamente, mas antes disso eu queria pedir para o pessoal, nós vamos colocar o link aí da avaliação, gostaria que vocês respondessem lá. Isso é muito importante para nós, né? Vai nos ajudar para umas próximas formações aí. Aí o Jean já vai colocar no chat aí, tá bom? E aí, pessoal, assim, esse material também vai ficar disponível, né, Eunice? Depois, assim, Eunice, me manda, vou mandar pela Anne também, mas você pode mandar o seu WhatsApp, para eu mandar o documento que a Eliana passou, que é um esqueleto para as escolas também pensarem. Porque o que nós estamos conversando aqui agora precisa ser como o Rubem Alves colocou, depois ruminado, pensado, refletido. E eu? Vou fazer o quê, no meu caso, com o cenário que eu tenho? Eu tenho 4 cenários na minha turma, eu tenho 5. Eu tenho crianças que não acessam, eu tenho atividade impressa, eu tenho busca ativa jamais concretizada, eu tenho uma criança que eu encontrei agora. Então, depende dos cenários e da configuração que você tem nesse momento. A professora Mil até faz uma reflexão aqui. Ela fala o seguinte: o sofrimento e a ansiedade vividos pelos professores durante esse processo nos faz ser múltiplos. Diante de um currículo escolar com horários diários pontuais, como podemos fazer a aprendizagem acontecer? Como traduzir essa trajetória? Participando como protagonistas, paralelamente junto às famílias. Junto à sociedade, o futuro nos julgará, mas não estaremos sozinhos.
Sim. Somos muitos e juntos somos Sim. mais fortes, né? Com Basicamente. certeza. E esse momento é um momento da gente partilhar tudo que a gente puder. Tudo que a gente puder, todo o nosso conhecimento. Aliás, o conhecimento só tem sentido se for partilhado. Exatamente. Né? Então, eu vejo que, por isso que eu venho conversar com vocês, trazer um pouco das minhas impressões, para que a gente possa compartilhar ideias e sair, como o Pedro falou, no final, tudo certo, tudo maravilhoso. Então, Drica? Cadê a Drica? A Drica, pode Oi, abrir seu microfone, Drica. A Drica está agoniada aí. Nossa, tô Drica pensando está assim, comprometida, Drica está comprometida. Exatamente, muito. as minhas meninas sofrem demais, sabe, professora Vânia? Porque eu estava falando com elas aqui, essa sua fala de nos perdoarmos é importantíssima. Drica, eu só tenho 5, eu tenho 15 meninas, eu só tenho 5 fazendo retorno. Sim. Gente, vamos focar nesses. A gente vai, sim, tentar mais vezes, buscar essas outras crianças, mas para esse fechamento de período, a gente tem que pensar nesses que estão agora, né? E a gente fala muito, conversa muito, professora Vânia, sobre essa questão dos conteúdos, sobre leitura, interpretação, produção, raciocínio lógico e as 4 operações. Eu penso, sabe, sinceramente, que quando a criança consegue dominar essas habilidades, o conteúdo, ela vai embora, porque a partir do momento que ela consegue ler, interpretar e produzir, o conteúdo mesmo que virá, ortografia, sei lá, os estados da água, isso, ela conseguindo ler e interpretar isso, esse conhecimento específico vai vir, né? Então, a gente tem conversado muito com as meninas que nesse período a gente precisa focar nisso, e a gente tem milhões de possibilidades de leitura, de interpretação e de produção, né, de raciocínio lógico-matemático em cima da atualidade, em cima dos próprios conteúdos, mas de uma forma mais leve, né? E eu assim, gostaria de pedir mesmo a todos os professores, como a senhora falou, acalmem os corações. A gente realmente não vai conseguir atingir a todos nesse momento. A gente vai tentar, e eu ainda penso que 2021, nós ainda vamos trabalhar assim, metade de 2021 ele vai ser 2020, e metade de 2021 ele vai ser 2021. E isso, como a senhora já disse, aí vai perdurar por sei lá, longos anos, até a gente conseguir resgatar isso. Mas se as nossas crianças tiverem o domínio da leitura, da interpretação e da produção, elas vão tirar de letra essa defasagem que vai ficar, né? Um beijo carinhoso para todos os professores e realmente acalmem os corações. A gente vai conseguir sim, e a gente, como a senhora falou, a gente sabe dos profissionais que a gente tem na rede que são extremamente comprometidos, né? Obrigada, Drica. E aí, a Augusta quer falar alguma coisa? Eu só quero responder aqui a Drica rapidamente. É que, Drica, você tem razão. Essas práticas de letramento, essas 4 práticas de letramento, elas são fundamentais. Falar, ouvir, ler e escrever. E o numeramento das crianças também. Então, essas 4 práticas, realmente, elas são fundamentais para você fazer qualquer coisa. Mas a gente também precisa confiar no aprendizado das nossas crianças. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que, em 2017, quando eu estava na educação infantil, a gente estava brincando de roda, né? E o Vinícius virou para mim e falou assim, tia, eu já vi isso. Falei, viu? Que bacana, o seu pai brincou com você. Eu falei, não, tia, eu vi no YouTube. Então, a gente também não pode menosprezar a capacidade das nossas crianças. Não podemos menosprezar a capacidade dos nossos professores. E eu vejo que uma coisa importante, Drica, esses outros, esses 4, tudo bem, mas se nós realmente registrarmos a situação desses outros, é também um ato de, digamos assim, de declarar, de historicizar o direito que esses outros também têm de aprender porque não tiveram acesso. Nós vamos ter que construir estratégias para esses no futuro. Eu já fui diretor de uma escola que começou o ano letivo em agosto. Nós levamos 3 anos para regularizar o ano letivo, junto com o ano civil. Lembrar que o ano civil é uma coisa, o ano letivo é outra. Então, é possível. Então, todo esse registro daqueles que ainda não conseguiram,
quanto mais fidedigno ele for, quanto mais legítimo ele for, mais garantias nós estaremos dando para esse que não teve acesso. O relatório vai ser uma prova cabal de que essa criança ela foi excluída nesse momento e que ela vai precisar de, no futuro, ter estratégias mais assertivas para ela. Sim, e eu ainda penso que esse registro ele precisa constar que essa criança foi excluída não por negligência nossa da escola, do professor, negligência das famílias que nós temos que estar acionando o conselho tutelar. Ontem nós tivemos uma família que nunca tinha aparecido na escola para buscar atividade, foi buscar uma cesta, foi a terceira da fila, que eu catei ela e falei, eu vou botar o conselho tutelar na sua casa, você trata de passar ali e pegar as atividades do menino. Então, esse registro, ele realmente precisa constar. Precisa constar. Isso. A família teve acesso à cesta verde, digamos assim, mas não demonstrou interesse em pegar as atividades. Tudo isso configura informação fundamental para o direito de aprender essa criança. E a gente, enquanto professor, a minha loura linda, minha professora Sônia, que é a professora desse menino, ela tem que se libertar dessa culpa de que o fulaninho não teve acesso. Não é culpa dela, ela fez de tudo, ela bateu na porta, a gente ligou, a orientadora ligou, a diretora ligou, todo mundo ligou e não conseguiu. Gente, e nós temos também a imprensa o tempo inteiro, os vizinhos lembrando. Então, assim, a gente tem feito um esforço enorme para atingir essas crianças. É doação de celular, o corpo de bombeiro aqui perto da minha casa, é doação de celular, é doação de... Enfim, todo o esforço está sendo feito pelos professores. Devo dizer, ressaltar, pelos professores. Augusta, minha linda. Cadê Abra Augusta? seu microfone. Augusta quer falar, está com o microfone desligado. Fechado. Augusta! Hello! Você anotou mais alguma pergunta? Anotei aqui as que tinha, mas eu acho que, basicamente... Então, olha, pessoal, pode parecer repetitivo, mas, Eunice, eu quero falar. Não omitam, com o exemplo que a Drica colocou, é muito claro. Não omitam qualquer informação, porque isso vai direcionar todo o nosso futuro. Nosso futuro depende desse agora. Que esse agora seja efetivo, seja claro, porque vai ser muito importante para todos, para nós professores, para a própria CRE, para a própria secretaria. Nós vamos poder fazer um panorama de tudo que nós temos. Eu estou penalizada com a minha nora, ela tem turmas de 32 alunos que apenas 3 estão acessando a plataforma. Metade com atividade impressa e os outros sem notícias. Como fazer no caso RFA? Como fazer o conselho de classe dessa turma? É com a verdade. É a verdade dos fatos. A Augusta não apareceu, infelizmente. O microfone não está funcionando. Que pena. Você quer perguntar pelo chat ou a Augusta que eu passo para ela aqui? Deixa eu ver se ela vai responder aqui no chat. Ela disse que sim, ela vai fazer. Ali eu passo para você. Vamos ser o porta-voz da Augusta. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse momento, enquanto a Augusta digita ali? Chilene, eu gostaria de perguntar. Pode perguntar. Primeiramente, bom dia, né? Porque na rádio, logo embaixo do documento, né, da folha, vem escrito assim, orientações sobre questões pedagógicas, né, para a gente poder estar relatando. Então, no caso, a rádio, ela ganha agora um novo caráter, né? Então, a folha que a gente faz, o documento que a gente faz
esses relatos, vai mudar? Não, acho que não. Acho que não vai mudar. Eu acho que vai Porque mudar... fica incoerente, né? Lá está escrito que é para a gente relatar pontos de aprendizagem e a gente, por exemplo, colocar uma situação que a gente entende que fatores sociais eles estão envolvidos, né, na aprendizagem. Sim. Eu acho que esse momento a gente vai ter que fazer uma nova configuração, Lícia. É Lícia que está falando? Porque, Sim. Lícia, esse momento exige maiores explicações. Nós estamos fora do normal. Então, eu vejo que até para isentar o professor, porque é um documento oficial, inclusive, nós, do Distrito Federal, diferente de outros estados, por exemplo, o estado de Goiás, o relatório diário está vinculado à folha de pagamento. Se as duas coisas não fecharem no sistema, o salário não é liberado. Então, do ponto de vista oficial, porque nós tivemos decretos oficiais nesse período, nós temos uma situação diferenciada. E que essa situação impacta na aprendizagem dessa criança. Impacta no trabalho pedagógico do professor. Então, isso precisa ser colocado. Então, a Augusta não conseguiu falar, Augusta? Eu não vi. Mas alguém, a Shirlene, gostaria de falar? Eu gostaria de falar bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar que a formação começou com o desenho do meu aluno, né, o Pedro Henrique, mas eu gostaria de dizer que esse trabalho surgiu do empenho, né, das orientadoras da escola. Foi um encontro, né, uma busca ativa que a escola, a gestão toda está tendo com os alunos, e foi através de um encontro, né, das orientações dela, né, com conversa, né, com os alunos, e aí que surgiu esses registros, né, vários outros também muitos lindos, e depois, se elas quiserem também, né, esclarecer. Aí eu queria dizer assim, que eu estou recebendo os parabéns, mas que foi... indireto, Shirlene, é indireto, né? Então, na verdade, os parabéns é para toda a escola, né? Que eles são muito empenhados, a escola é muito empenhada na aprendizagem, na busca dessa aprendizagem, né? Augusta, então conseguiu, Augusta? Eunice, está me escutando? Estamos ouvindo, está ouvindo. Obrigada, Shirlene. Gente, é porque eu estava no computador, não funcionou, agora entrei pelo celular. Em primeiro lugar, eu quero imensamente agradecer à Unieb, porque eu acho que foi uma aclamação do público em geral, né, para essa formação. Agradecer a Vânia por estar aí dando esse show de bola com relação... É uma linda mesmo, né? Eu já conheço o trabalho dela. Falar em avaliação nesse período é uma coisa que mexeu com todo mundo, né? E principalmente quando se fala em registrar, né? Então, acho que é esse registro que está mexendo com todo mundo, né? A gente fala em avaliação quando a gente fala em questões de fazer o teste da psicogênica, ou produção de um texto coletivo. Então, tudo que está dentro desse parâmetro de avaliação, a gente está dando o máximo, né? Cada um está dando o máximo de si para ver aonde que consegue alcançar essas crianças. Mas quando a gente fala nesse registro, nesse escrito, nesse documento, a gente fica preocupado, Vânia. Então, acho que é isso que está mexendo com todo mundo. Eu sei que todo mundo está fazendo o seu melhor. A gente, na parte de coordenação, né, eu estou coordenadora, a gente tem tentado ajudar, a gente tem tentado buscar formas de auxiliar o professor, mas a gente também precisa de auxílio, né? Então, quando eu falei com as meninas sobre a questão desse registro, era justamente isso, né, para elucidar essa forma com que a gente ia construir o corpo desse relatório. E aí, ouvindo você falar de uma forma tão simples assim, registre o real. Que coisa bonita ouvir isso. Registre o que é verdadeiro. Registre o que vocês estão fazendo. Registre o que está acontecendo. Então, se é essa a proposta, tudo está mais fácil.
né? Fica mais fácil a gente entender. Porque quando a gente começa a construir, a gente pensa nesse sentido. É um documento. Eu preciso ser claro, eu preciso mostrar realmente a visão, a percepção que eu tenho desse aluno. Então, quando você falou nessa questão de que vamos colocar o que é real e verdadeiro, respiramos, né? Então, eu acho que há a possibilidade de construir esse corpo de uma forma super clara agora, né? Se a gente vai partir desse princípio de escrevermos ali essa percepção real e verdadeira do que vem acontecendo com cada um dos nossos alunos, ótimo. Então, eu, pelo menos, estou muito satisfeita, né? Estou muito satisfeita em ouvir a sua palavra, em saber que é uma pessoa que tem o domínio desse setor, digamos assim, de avaliação, e isso acalma o coração da gente. E eu quero agradecer muito pela sua fala, entender que muitos professores também vão continuar ainda com dúvidas, né? A gente sabe que ainda vão querer ter uma explicação aquilo ali, e isso é normal, porque essa insegurança em todos os planos, na verdade, do ensino remoto, dá essa sensação de que, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo o que eu posso mesmo, né? Mas a gente sabe que nós estamos dando o melhor de cada um de nós. Então, eu estou aqui mais para agradecer, e essa forma como você falou me deixou mais tranquila, e espero que as minhas meninas, como diz a Drica, né? As minhas meninas e o meu menino também, que eu tenho meninos, então eles sintam-se também mais tranquilos para isso, Augusta. Né, Drica? Isso mesmo. A gente precisa acalmar o coração, senão a gente adoece e a gente vai fazer parte de uma triste estatística da pandemia. E a gente tem que fazer parte da estatística feliz, da estatística boa, de que a gente conseguiu. Vamos cuidar do corpo e da alma que a gente precisa. Obrigada, gente. Obrigada, Vinícius. Desculpe a demora, mas... Imagina. É isso, Augusta. Obrigada a você, Augusta. Um prazer imenso estar com você, Vânia. Obrigada. Augusta, você me lembrou de uma coisa que é o seguinte, o registro, ele não está distante da sua prática, ele é o retrato da sua prática. E lembre o seguinte, registrar, por que a gente tem medo? Porque quando eu registro, eu me comprometo. Quando eu escrevo, eu me comprometo. Então, assim, quando alguém diz para você, eu te amo, é uma coisa. Mas quando ela escreve, e depois ela documenta isso, é outra coisa. Então, é como se o trabalho pedagógico tivesse uma outra dimensão. Por que o receio? Porque quando você registra, você se compromete. Exatamente. Porque palavras vão ao vento. Agora, o que é registrado fica ali. E pode mover ou remover a criança da sua trajetória escolar. Como eu já vi durante esse tempo inteiro acontecer. Por exemplo, o histórico escolar que você tem na sua casa, o seu boletim, não mudou. Ele está lá eternamente. Alguém historicizou a sua vida. Com aquele 10, com aquele MM. Então, por isso é que a gente tem medo. Porque é um compromisso que eu faço. Eu vou historicizar a vida de alguém. Por isso o cuidado, por isso trocar informações, por isso conversar, por isso trocar. E aí fica mais leve, fica mais tranquilo, né? A Shirlene mesmo falando do serviço de orientação. Hoje a gente tem um serviço de orientação, a gente tem um psicólogo que conta história, tem a coordenadora, né? Vocês duas ali conversando, dialogando. O importante para fazer um registro, porque o registro é assinado pelo professor, é da criança, mas ele é da escola, porque é algo que vai orientar depois a enturmação dessa criança, a turma para que ela vai, os direcionamentos para a família. Então, gente, o relatório, ele é de uma beleza, porque ele vai iluminar a nossa prática. Ele não é só um documento, ele é mais do que isso. Ele é o retrato, ele é a paisagem do meu trabalho, de tudo que eu fiz, e de tudo que eu conquistei, o que ainda falta conquistar. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Augusta. Obrigada, Denise. A Lívia queria falar, e eu queria abrir para a Lívia falar, e depois eu gostaria que você finalizasse. Eu acho que, assim, dúvidas vão surgindo mesmo, né? Eu gostaria de agradecer muito
Muitos elogios aqui no chat, o pessoal está aí, né? Mais um grupo te amando, professora. Obrigada, eu adoro vocês, estou aprendendo sempre. Amei ver E todas aí, as eu escolas. vou deixar a Lívia falar, que ela pediu aqui, já faz um tempinho. Oi, Drica. Ontem eu fiquei apaixonada pela professora Elisângela, que eu não a conhecia. A professora Vânia, eu já tinha um amorzinho por ela, agora eu quero pôr ela... Agora você apaixonou de vez. Apaixonei, eu quero pôr ela no potinho e trazer para mim. Deixar ela lá na minha escola, dentro do potinho. Vamos ter que dividi-la em muitos... Eu vou lá visitar, fazer uma oficina de relatório. Tomar café, né, professora? Sim. Tomar café, né, Vânia? Sim, um pãozinho de queijo, né? Isso, um bolinho, tudo mais. Eunice, já deixa que ontem eu mandei para a Anne, traga a professora Elisângela para falar com a gente, porque ontem foi pela Creda Ceilândia, foi maravilhoso, maravilhoso. A gente vai tentar, assim, você já passou para a Anne, né? A gente vai tentar. O nosso grupo de pesquisa Elisângela, professora Eli, eu, Leda, Rose, Nilvia, professora Benigna, professora Tereza, da Educação Infantil, muita gente bacana. Muita gente boa lá. Maravilhosa. Lívia, você quer falar? Quero sim, Eunice, obrigada. Ótimo. Primeiro, agradecer pela fala da professora Vânia. Conhecia virtualmente, eu assisti uma contribuição da senhora na CRED Taguatinga, e conheço o professor Eri, do grupo de pesquisa, então é uma pessoa que eu converso um pouco para elaborar algumas orientações e pensar um pouco sobre a nossa prática, enfim. Atualmente eu estou na Escola Clássica Negai como coordenadora, e eu percebi que no grupo havia uma dificuldade, uma insegurança, realmente em fazer esses registros, porque, como a senhora falou, o registro concretiza as nossas ações para outras pessoas, né? Então, a gente faz um monte de coisa, tem várias intervenções, um grupo muito comprometido, no entanto, a gente fica inseguro ao registrar. Com base nessa insegurança, eu conversei com o professor Eri e com outros colegas de demais regionais, e eu montei um guia de orientações para os professores, em que a gente colocou diversas situações. Aquele menino que não tem acesso, como que você pode retratar isso de uma forma ética, que é o tanto que a gente fala, registrar pode, mas de uma forma ética, né? Então, como que eu posso colocar essa não integração da família? Como eu posso colocar esse não comprometimento da família e essa dificuldade em acesso? O aluno que a gente percebe que pode estar sendo feita atividade por outras pessoas, mas a gente não tem uma prova. Você não pode colocar lá que o aluno não está fazendo atividade porque você acha que a letra não é dele. De uma forma ética, você pode colocar, sim, que você vislumbrou que as atividades estão sendo realizadas, porém, com uma grafia um pouco diferente do habitual, ou que você pode colocar que ele não apresenta dificuldades, mas na oralidade não condiz com os registros, porque os momentos que você conversa com ele pelo WhatsApp, pela Meet, você percebe que a oralidade dele não condiz com a escrita. Mas, de um modo indireto, você sinalizou que existe alguma falha, algum probleminha aí. Enfim, e a fala da senhora só veio complementar esse documento que foi feito com base na sua fala da CRED Taguatinga, na participação e tudo. Então, mesmo agradecer e falar que esses momentos de incerteza e de dificuldades, eu acredito que é da rede toda, mas que nós estamos numa busca e que acredito que a gente vai conseguir vencer mais essa barreira e com o auxílio dos colegas e demais. Enfim, só agradecimentos. Obrigada mesmo, viu? E agradecer a minha coordenadora intermediária, Eunice, gente. Tá dando show na live, tá dando show pra gente. Ai, quem me deu. É um apoio e tanto, graças a Deus. Tô aqui tremendo, assim. Mas tá linda, se preocupa. Nervosa. Obrigada, ambas. Professora, nós da Unieb, nós gostaríamos de agradecer muito. Gostaria que você finalizasse com sua fala maravilhosa aí para nós, porque, assim, já, né, pelo tempo, acho que já conseguiu responder... Né, uma boa parte, né? Eu gostaria de agradecer muito a todos aqui, pedir que façam uma avaliação nossa lá, vai nos ajudar para o futuro, para uma futura formação. E agradecemos imensamente, muito, 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 muito obrigada, você é uma linda. Obrigada mesmo. E se você puder parabenizar a todos, né? É só parabenizar a todos, eu fiquei apaixonada pelas escolas que eu visitei virtualmente. Parabenizar a Lívia por esse esforço na condição de coordenadora, de estar buscando a formação, a Unieb também,
eu tenho uma opinião muito particular sobre a formação de professores, e por isso que eu me empenho muito nisso. Porque eu acredito que quando o professor está bem, a escola está bem. Verdade. Então, se o professor está bem, se ele está seguro, se ele está tranquilo, tudo caminha bem. Então, a gente precisa investir no professor nesse sentido. E agradecer, parabenizar a todos por esse espírito de busca, pela vontade de aprender, parabenizar essa rede, que eu me aposentei, fiquei 31 anos, 23 dias, mas da qual eu não me aparto e eu me comprometo, sim, e me sinto realmente também responsável pelo sucesso e pela felicidade dos professores que estão trabalhando de forma tão corajosa nesse momento, né? E que essa rede é maravilhosa, por quê? Porque nós trabalhamos com tudo e com todos. Nós não excluímos ninguém. Esse é o nosso grande mérito mesmo. E nossa grande importância para o Distrito Federal. E vocês sabem que as famílias não estão numa Câmara Legislativa todo dia, não estão no Senado todo dia, numa delegacia todo dia, mas eles estão em contato com a escola todo dia. Até para se alimentar agora, para buscar atividade, para se sentir gente, estão nas escolas. Então, é só parabenizar todos vocês e agradecer por esse momento e parabenizar também a Unieb por essa iniciativa, tá bom? Um beijo grande, qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Com certeza, a gente agradece. Gente, muito obrigada e até mais. Até, tchau, Eunice. Até uma próxima. Depois eu partilho o material. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.